Este é o episódio número 170 do Até Tenho a Minha Inscrição. A convidada é a Tivone, que é rapper e lançou há pouco tempo o seu primeiro romance, chamado Um Preto Muito Português. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. É porque isto é por causa do vento, mas da última vez que eu usei não funcionou muito bem. Mas hoje não há vento, por isso. Hoje não, estas coisas, esta brisa ligeira, aquilo apanhava, mas pronto, espero que não apanhe. Portanto, e eu vou deixar esta parte que é para as pessoas ouvirem isso. Imagina se isto começa a fazer. Só problemas, sim. Já perceberam que eu estou ciente disso e que não posso fazer nada. Pronto, tenho aqui estas coisas. Nunca tinhas usado uma lapela? Já, mas não com essa decoração. Não ar livre, ok. Pronto. Eu só uso lapelas desde que faço isto, portanto também não é uma coisa que as pessoas, sei lá, tipo, não é uma coisa, tu não vais muito bem na tua vida e apanhas uma lapela, só em casos muito específicos, não é? Tipo, não acontece muito. Foi no teu trabalho como rapper, no teu trabalho como assistente social que usaste lapelas? Não, foi como MC, exatamente. Como MC, como assistente social não há necessidade, entre aspas, dessa visibilidade, né? Acaba por ser um trabalho que é muito por trás do pano, por assim dizer, e como MC acabas por ter que aparecer mais, e seja em entrevistas, né? Seja de outra forma, no caso das lapelas da entrevista, como é óbvio, sim, mas tens que dar a cara de outra forma. Sim. Tu és assistente social onde? Sim, eu agora estou a trabalhar num projeto, numa associação em Rio de Moro. Okay. Mas já estive a trabalhar em vários sítios, não tanto como assistente social, mas como técnica social, por assim dizer. Estive a trabalhar basicamente como técnica do GIP, que é Gabinete de Integração Profissional, em várias associações culturais, trabalhando com jovens e também com adultos. A minha experiência vai acabando por ser ela por ela, tanto como técnica de back-office, também já o fiz muito, como assistente social e com qualquer projeto que seja na área social que eu possa me encaixar dentro porque para além de ter o mestrado em Serviço Social, também tenho a licenciatura em Estudos Africanos, por isso vou bebendo um bocado... De Letras? Sim, da Faculdade de Letras, exatamente, sim. Há quanto tempo andaste lá? Eu acabei em 2007, sim, por isso já andei alguns anos atrás. Não, eu acabei a minha licenciatura lá em 2008. 2008? A sério? Em quê? Eu era de Comunicação e Cultura, que é um curso que já não existe e que mudou de nome a meio para Ciências da Cultura. Sim. Portanto, provavelmente andámos lá ao mesmo tempo. Não, vai-te crer, andamos de certeza. Eu andei lá de 2004 a 2008, Sim, eu também, 2007 foi, terminei foi em 2007. Só que houve um ano que eu deixei. Por isso eu comecei em 2001, 2002, houve um ano que deixei e eu terminei em 2007, por causa de uma mega cadeirão que era Geografia Física, que nem tinha nada a ver com estudos africanos. Africanos? Sim, coisas como estudar as nuvens e whatever. A sério? Sim, a sério. Na Faculdade de Letras? Na Faculdade de Letras. Nós tínhamos muitas cadeiras que bebiam de geografia, pronto, história fazia todo sentido, né? Porque era histórias da África. Mas depois havia outras de geografia, que tirando a geografia da África e outra que era a geografia das atividades económicas, passava muito pelo que acontecia no mundo. Aquilo, geografia física para nós já era uma dor de cabeça, estás a ver? Porque nós tínhamos as aulas teóricas e tínhamos as aulas práticas. E mesmo nas aulas práticas ainda se estudava o continente africano. Mas nas aulas teóricas nós estávamos ali a pensar o que é que nós estamos a fazer aqui. Tanto que agora o curso foi adaptado e já não tem todo aquele input que havia de matéria que não tinha nada a ver com o curso. Está melhor, está muito melhor. Agora vem-me à cabeça uma coisa. Eu lembro-me da Faculdade de Letras não ser um sítio com grande diversidade em termos de professores. Professores africanos. Os professores eram todos brancos? Não. Tinhas três professores que era professor de literaturas e um de Swahili. Havia um professor de Swahili que inclusive até fez um dicionário a traduzir Kiswahili para português. Fiz quando ainda estava... Eu acho que ele agora nem sequer está na Faculdade de Letras, acho que ele foi para a Tanzânia, mas não tenho certeza. Mas quando ele, sobre a tutela da Faculdade de Letras, na altura ele elaborou esse dicionário. Então tínhamos esse professor, que era o professor Machosi, e tínhamos duas professoras de literaturas, que é a Inocência Mata e a Mafalda Leite.
uma que é mais ou menos remix de Santo Tomé com Angola, okay. E a outra moçambicana. Sim, mas realmente não há assim grande diversidade naquela altura. Não sei como é que está agora, não tenho tanto contacto, mas não havia... Mesmo haviam muitos professores que davam estudos africanos, mas com o conhecimento deles, lá está, o que remete para agora, né? Para o que nós vivemos agora com as comunidades africanas que vivem na Europa e não só, era tudo muito arcaico, por assim dizer. Estás a ver? A África de agora eles não tinham muitos conhecimentos, eles conheciam da África da altura do colonialismo, mas o que estava a acontecer agora, que é igualmente importante, eles não tinham muitos conhecimentos. Não, pois, eu não me lembro. Eu tinha muitas cadeiras, como aquele curso era tipo. Era um remix, como estavas a dizer, de várias coisas. Tinha cadeiras com muita gente de outros cursos. Não me lembro se apanhar alguém de estudos africanos. Eu acho nas minhas turmas. Não, tipo alguém nas minhas turmas que fosse. Que escolhesse. Que tivesse sido de estudos africanos, não sei. Tipo alunos que fossem de estudos africanos e tivessem outras cadeiras. Não sei. Já não me lembro. Eu, por acaso, acho que não, porque do que eu me lembro, na minha altura, os alunos de estudos africanos escolhiam muito as cadeiras de literaturas, algumas de histórias. Sim. E de história, não. Tipo, as culturas. Isto e aquilo. Eu, por acaso, também vi o teu curso e achei super interessante, mas depois, como estava numa fase de descoberta, né, porque eu vim de Angola com 14 anos e praticamente o meu conhecimento sobre a África era Angola. Né? E quando tu estás cá, tu sentes mais a necessidade, há uma urgência de conheceres quem tu és do que propriamente quando estás lá. Quando estás lá é garantido. Né? És africano, és português, é o que for, onde tu estiveres. Mas quando tu sais e acabas por te confrontar com outras realidades, tens de sentir, tens de pesquisar mais um bocado mais quem tu és. E eu na altura achei que todos os estudos africanos fazia todo sentido para mim e acho que continuo a fazer, acho que é um curso super importante e que aqui não tem muita saída. Curiosamente, tendo tantas comunidades africanas cá, não é? É engraçado. Só mais uma vez indo pela diversidade, a falta dela aí na Faculdade de Letras, os teus colegas eram... Sim, os meus colegas eram essencialmente brancos, muitos que já tinham estado em África e que porque já se iam reformar, fosse por a nível de querer buscar mais conhecimentos, fosse para depois voltar para a África, que havia o caso desses, queriam voltar para a África e fazer algum projeto, principalmente a nível de ONGs, e então acabaram por tirar o curso de estudos africanos. Outros, acho que foram muito por curiosidade, simplesmente porque o curso era novo na altura. Antes de nós só havia um ano, nós acabamos por ser a turma 2, o ano 2 de estudos africanos. O meu também foi para aí o terceiro, segundo, já não me lembro. Sim. Nós até sim. Já não me lembrava de nada disso. Nada disso. Até começares a falar sobre, né? Já pela cabeça. Sim. Parecendo que nós já foi muito tempo, né? Estamos em 2018. Sim, correto, 10 anos de curso. Mesmo, sim. Tu acabaste a 11, depois? Sim, exatamente. Havia acho que o meu caso, provavelmente devia haver numa turma de 20 e tal, 30 pessoas, acho que eu era provavelmente de 3 a 5, se calhar até estou a exagerar, uma das poucas que tinha nascido em África, estás a ver? E uma das poucas bumbas, né, pretas, também não havia muito, a maior parte das pessoas que estavam lá eram brancas, havia muitas pessoas que já estavam em fim de carreira, jovens a querer mesmo fazer estudos africanos. Acho que isto foi se cimentando com o tempo, a fazer no sentido de carreira. Sim. Foi com o tempo, porque no início eu senti que havia pessoas que foram à descoberta do curso, à descoberta delas mesmas, não sabiam se queriam fazer o curso. Houve outras que acabaram o curso e depois enverdaram por outras áreas quando foram fazer o mestrado, e é nisso que estão a trabalhar. Eu, por acaso, fui para serviço social porque estudos africanos não me estava a dar assim grandes aberturas. Porque se eu soubesse, sinceramente, que estudos africanos eu ia conseguir trabalhar mesmo na área, eu provavelmente até tinha feito um mestrado também em estudos africanos, porque eu achei o curso extremamente interessante. Tudo bem que o serviço social também tem as suas valias, né? É super interessante, mas estudos africanos acho que acaba por ter um pouco mais a ver comigo. E o que é que tu aprendeste no curso? É que se tu me perguntas o que é que eu aprendi no curso, eu acho que não sei responder. Olha, se me perguntas na área de geografias, acho que não aprendi nada.
Na área das geografias eu estive literalmente a passear. A única coisa que eu me lembro é a história da CIT, que era a convergência intertropical que fazia chover. É a única coisa que eu me lembro. Sim, que fazia. Então, olha, é uma coisa que aprendeste. Sim, mas eu aprendi. Havia muito mais coisas, né, para aprender. Claro, não sei, eu acho que eu acabei por ficar muito mais focada na área das literaturas. Eu adorei. Todas as cadeiras de literaturas que eu tive, eu adorei. Tive pena de não ter literaturas mais focadas para os outros países africanos que não os países dos PALOP, porque era muito direcionada para os PALOP. Sim. Houve também, né? Mas poderia ter sido mais intensivo. Por acaso, eu acho que depois acabei por ser um bocado autodidata em descobrir autores da Nigéria, do Senegal. Já fui eu que fui fazer esse estudo. Mas porque o curso impulsionou-me também para isso, né? E porque havia professores que não estendo no currículo iam acabando por usá-los como referências. E iam falando de escritores da África francófona e mesmo da África que usa as línguas nacionais, né? Escritores em Swahili. E eu acho que os estudos africanos para mim marcou muito a nível da implementação de projetos, né, na área social, por assim dizer, e também na área de literaturas, porque sinceramente a nível de geografias, como eu te disse, eu não retive nada, e a nível de histórias, para mim, com o background que eu já tinha de Angola, não foi assim uma grande novidade. Sim, já havia muita coisa que eu sabia. O que era novidade, se calhar, para alguns outros colegas meus, não era para mim. O que eu te posso dizer que foi mais novidade, até pode ser. Nós tivemos uma cadeira que era Introdução à Egiptologia, que vinha mesmo dos fundos faraós. Se calhar aí foi uma descoberta, mas tudo o resto não foi assim. Foi uma história da África que eu já conhecia minimamente. Estavas a falar desses autores, quem é que eram esses autores? Que tu foste procurar ou os que deste no curso? Olha, que eu dei no curso. Eu sou muito chato com referências, portanto eu gosto de especificar. Sim. Ou pelo menos, sei lá, para quem está a ouvir isto, ficar com nomes na cabeça. Sei lá. Olha, eu, por exemplo, a nível dos PALOP, houve uma escritora que me marcou muito e que eu continuo a caça tudo que é trabalho dela, que é Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, que ela tem um livro, que foi o primeiro livro que eu li dela, que é uma história de poligamia, que eram as mulheres do sul de Moçambique, o que é que elas passavam e o que tinham que aceitar para passar por um casamento que era combinado à partida. Sim. E que elas já sabiam que eu ser a segunda, terceira, quarta mulher. Então, estás numa sociedade em que há essa obrigação e tu não sentes... Porque há pessoas que aceitam isso, né? Que já crescem, já são educadas para achar que isso é uma questão normal, e quem não faz até é normal, né? Que há o outro lado. Mas depois há aquelas que repensam, que ficam, mas será que eu não mereço um casamento só para mim? Não mereço ter um homem só para mim? Porque é que eu tenho que partilhar? E então toda essa luta de uma mulher que não concorda com a poligamia. E o que é que os meandros dessa situação, de uma história de poligamia. E eu, quase tudo que a Paulina Chiziane lança, se eu tenho a oportunidade, eu vou atrás dela. E depois, fora dos PALOP, pronto, depois também tens o Pepe Telo, a Miocota, aqueles que já são extremamente mais conhecidos, sim, também tínhamos básicas no sentido de elementares, não? Exatamente. Não estou a denegri-los de maneira acaba nenhuma. por ser o mainstream a nível de PALOPs, né? E depois também acabei por conhecer muito o trabalho de vários autores que faziam compilações, por exemplo, a revista Claridade, que foi um trabalho que foi feito a nível de luta pela independência dos vários povos africanos, mas essencialmente de Cabo Verde, de vários autores que se juntaram para dar um grito de liberdade. E também estudantes de Império. Conheces Mário Pinto Andrade? Mário Pinto Andrade é um autor angolano, sim, que é um dos fundadores do MPLA e que também começou aqui na luta... Conheço o nome, sim. Sim, conheces o nome. Juntamente com Agostinho Neto, com Amílcar Cabral, com imensas entidades que tiveram aqui no estudante da Casa do Império, fizeram trabalhos a nível de literatura. E então acabas por juntar a questão da ferramenta da escrita com a luta pela liberdade dos países africanos, que depois se tornaram os PALOP, né? Tem essas referências todas. E depois tem outras, como o Anjaki, que é super recente, né? Sim. Tenho a Paulina Chiziane, que é uma escritora nigeriana que vive nos Estados Unidos, que é muito feminista, que todo o trabalho dela incide muito sobre a luta. Acabaste de ser Paulina Chimamanda. Chimamanda, desculpa. A Chimamanda, exatamente, desculpa. Estás atento. Sim. Sim. E que naquela...
escritora nigeriana, mas nos Estados Unidos, isto parece uma outra pessoa. É nigeriana. Sim, não, isto parece uma Chimamanda. Sim, exatamente, é Chimamanda. Sim, que ela inclusive agora, este ano, lançou um livro que é mesmo muito focado, é como tu educares uma filha para ser feminista. É um livro pequenino, mas tem lá lições valiosas, estás a ver? Que acho que toda a gente devia ler, né? Sim. Vamos esquecer aquela questão de só as mulheres lerem, os homens também têm que ler. É importante que os homens sejam feministas também. É uma pessoa que ficou mundialmente famosa a dizer we should all be feminists. Exatamente, sim. E ela reitera isso neste livro. Sim. Continua, desculpa, sim, estamos a listar. Sim, portanto... Mas presumo que a Chimamanda e a Pauline... Sim. Não, Pauline estava no curso, Chimamanda não. Ainda não era um nome grande. A Chimamanda, eu se bem me recordo, eu vinha descobrir a Chimamanda depois, porque lá está, como eu fiquei com esse bichinho das literaturas africanas, né? Eu fui pesquisando tudo o que acontecia dentro do universo africano, mas as pessoas que também estão fora do continente africano, do espaço, né? Sim. Como por exemplo, tens agora o Calaf e tens outras pessoas que estão cá em Portugal, mas estão a fazer uma literatura que acaba por ser híbrida, né? E eu fui pesquisar a Chimamanda, porque eu estou obcecada com a Paulina. Eu fui buscar a Chimamanda um bocado por causa disso, porque eu calculei, na altura, como ela vivia nos Estados Unidos da América, eu pensei erradamente que ela não ia ter uma literatura muito africana, né? No sentido daqueles traços culturais. Mas não, ela tem várias histórias que apontam muito para como se vive na Nigéria. Ela, inclusive, tem uma carta, eu agora estou bem da mal com nomes, mas tu deves conhecer. Tem uma que ela escreve cartas para a família dela que está na Nigéria, não é ela, a personagem. Ela está nos Estados Unidos a falar das situações dos casamentos combinados, de estar numa relação que não quer, mas que é obrigatório, que a família lá na Nigéria diz que é assim que tu vais subir na vida, mas para ela subir na vida não era isso, era trabalhar. Ela casar-se com uma pessoa que ela nunca viu, que o casamento é arranjado entre as famílias. Ela fala muito sobre isso. E eu acabei por descobrir a Chimamanda pelo meu bichinho. Sim, claro. Não foi pelos estudos africanos. Sim. Tu estavas a dizer, tu vieste de Angola com 14 anos? Sim, com 14. Voltas lá muito? Voltaste muitas vezes? Não voltaste? Sim, houve uma altura que eu fiquei muito tempo sem ir. Mas depois, basicamente foi, durante o tempo que eu tive sobre a tutela da minha mãe, estás a ver? Eu ia passar as férias, sempre que ela pudesse, que houvesse uma massa, eu ia. Mas depois, a partir do momento em que eu acabei a licenciatura, eu comecei a entrar nesta engrenagem de ter que trabalhar, de não ter aquelas férias certas, e depois também já tens aquela certa responsabilidade, tens que ser tu a pagar, e começas a ver, fogo, isso é bem caro para mim. Estás a ver? Começas a ir menos, estás a ver? Não que a tua mãe, claro que vai dizer, se tu disseste que queres vir, eu venho filha, e faz sempre aquele esforço, mas também já tens vergonha na cara, né? Uma pessoa com 20 e tal anos não vai andar a cegar a mãe a vida toda. Pensava eu naquela altura, agora tenho mais. Mas deixei de ir de forma tão frequente como ia quando era mais nova. E agora, por exemplo, já não vou há 2 ou 3 anos, né? E é uma coisa que eu queria muito fazer, porque obviamente as saudades apertam, né? Tens montes de família que não vês, porque eu vou vendo a minha mãe e a minha irmã com regularidade, mas depois há todo um outro núcleo familiar que fica para trás e que por mais que estejas no WhatsApp não é a mesma coisa, né? A presença é outra. E não só, os amigos, para além da família, os amigos, independentemente de todas as diferenças que eu tenha com a sociedade, que não é o povo, né? Mas com a sociedade, nesse caso com a classe política angolana, bate sempre aquela saudade. É a tua terra, tu queres estar sempre lá, sentir aquele cheiro, aquele chão, a alegria das pessoas. É uma coisa que não dá para explicar. Eu acho que simplesmente é um bocado aquela ideia clichê, só quem nasce lá, quem já esteve lá, é que sabe mais ou menos o que é que eu estou a falar. Da mesma maneira que um português que está há muito tempo em França, quando vem para cá, acho que o sentimento é o mesmo, né? A tua terra, não é outro. Tu saíste por causa da guerra? Sim, sim, eu pronto, com 14 anos não tive capacidade de decidir nada. A minha mãe disse, vocês vão, e acabou. E entretanto nós viemos viver para cá, com a minha avó, que já vivia cá durante algum tempo, e acabamos por ficar. Eu fiquei, porque a minha irmã acabou a licenciatura e foi logo para Angola. Minha irmã também tirou tradução na Faculdade de Letras.
E entretanto, assim que acabou a licenciatura, nem fez um ano, que é aquela ideia de fazer o ano de estágio, não sei o quê. Ela acabou e foi-se logo embora para Angola. E eu não, eu fui ficando e estou muito bem aqui. Eu quero aqui. Sim. Não, mas é um sítio que mudou bastante, não? Vai mudando quando voltas lá ou não? Sim, mas olha, sabes o que eu acho, Rodrigo? Olha, cada um tem a sua percepção. Sim, né? claro. E eu falo com muita gente que me diz: vem, está diferente, está melhor, as coisas estão. Tenho diferentes inputs. Eu não disse melhor, eu disse só. Sim, coisa diferentes. Que não, mas era isso que eu ia dizer agora. Há quem diga isto, que vem porque está melhor, e há outras pessoas que dizem: não venhas porque não vais retirar nada de bom daqui, tens aí a tua vida com qualidade de vida, né? Não vale a pena vir. Mas eu, quando vou de férias, também a análise que eu faço acaba por ser muito parca, né? Por assim dizer, porque eu vou. Imagina, passar o Natal e o Ano Novo, são 2 semanas, tu vês o que a família te proporciona a ver, que é matar saudades, muita comida, muita praia, é o máximo. Então não estás em interação com uma coisa tão simples como entrar para o mercado do trabalho, né? Sim. É diferente, quando tu vais para viver lá, tu tens que lidar com coisas que uma pessoa está de férias, não está, e que vai te parecer sempre uma maravilha. Mas mesmo estando de férias, eu vejo coisas que eu sinto que ia ter uma grande struggle para me habituar. E depois, sendo sincera comigo, será que eu quero me habituar? Né? Será que eu quero me adaptar a isso? Será que eu quero me conformar? E então a minha forma de revolta para isso é se calhar não está lá, o que por outro lado é um grande castigo também, né? Porque eu tenho a minha família lá e eu sou muito apegado à minha família e gostava de estar com eles. Mas eu tenho que ser sincera comigo, acima de tudo, e para estar lá, tipo, infeliz e a reclamar, e é muito chato, tu que vens de fora, achar que tens de dar lições de moral aos outros, de como viver e estar, isto aqui não devia ser assim. Eu sei que eu ia ser essa pessoa. Está tudo a reclamar, estás a ver? Não devia ser assim. É um bocado cansativo para as outras pessoas que estão lá a aguentar e tu chegas, né, no alto da tua arrogância de quem esteve sempre fora a dizer como é que os outros deviam viver. Tu vens para cá e quando é que começas a fazer rap? Olha, curiosamente, eu vim com 14, foi super acidente. Eu comecei com, acho, 16, 17 anos, sim, quase a fazer 17 anos, porque eu tinha umas amigas que elas tinham um grupo, que eram os Backwards, eram 3, e elas já faziam rap, e um dia elas convidaram-me, que era para ir ver um dos ensaios delas. Mas onde? Tu trabalhas em Rio de Moro, mas tu és de Rio de Moro? Não, eu sou de Montabrão, e estudava em Massamá, sim. E eu, entretanto, na altura, estava a estudar na secundária de Massamá. Eu vivo em Montabrão e estava a estudar na secundária de Massamá, na Setor de Carvalhais, e tinha essas 3 amigas. E elas convidaram-me para ir para os ensaios delas, era só para ver, só que depois elas começaram a dizer: eu acho que tens uma boa voz, devias tentar connosco, e eu acabei por tentar. E eu, na altura, quando tentei, até nem foi com uma letra minha, foi com uma das letras delas, estás a ver? Elas, está aqui uma letra de tenta só a tua voz. E eu comecei a achar já aquilo assim um bocado, ei, tu gostas disso, mas já é errado, elas escreveram, e eu agora vou, tipo, isso não faz muito sentido, estás a ver? Eu estar a escrever, então fui tentando escrever, e depois gostei, e voltei a ir a mais ensaios e acabei por ficar com elas nos grupos, ainda fiquei com elas um bom tempo. Mas tu ouvias rap? Eu ouvia rap, sim, mas eu ouvia rap, aquele rap naquela altura era tipo o quê? Criss Cross, estás a ver? Era tipo aquele rap... Mas isso ainda é em Angola? Ainda? Não, isto eu em Angola ouvia muito Michael Jackson. Ouvia muito Michael Jackson. O rap começou mesmo aqui. Ouvia rap, mas não ouvia não era uma consumidora ávida. Ouvia se estivesse a dar na rádio, estás a ver? A minha irmã, curiosamente mais pequena, a minha irmã devia ter 8, 9 anos, ouvia bem mais rap do que eu, era tipo miúda, e ela ouvia mais, estás a ver? E eu ouvia Michael Jackson, ouvia o quê? Olha, New Kids on the Block, lembras de New Kids on the Block? Eu ouvia New Kids on the Block. Depois, quando vim para cá, muito por influência dessas amigas, é que eu comecei a ouvir mais rap. E pá, Queen Latifah, comecei a ouvir Queen Latifah, MC Lyte, porque depois nós vais buscar um bocado aquelas influências, né? Olha, há muito poucas raparigas cá em Portugal, mas há raparigas nos Estados Unidos, deixa lá ouvir, a ver se eu me identifico. E sei lá, parece o primeiro álbum da inicial até o quê? Para 89? MC Lyte também é mais ou menos dessa altura? Sim, é nessa altura, mais ou menos, sim.
Sim, não. Era uma coisa relativamente recente, eu sei isso. Sim. Ou seja, tu já tinhas outras MCs bem mais antigas, mas que naquela altura. Roxane Chanté. Sim, exatamente. Mas que lá está, é nesse sentido que eu te queria dizer que eu comecei a ouvir Chris Cross. Eu comecei a ouvir Chris Cross porque passava na rádio. Claro. E estas pessoas, nessa altura, ainda, né, Queen Latifah ainda não passava na rádio, senão em programas muito específicos, Sim. Tinhas o Repto de José Marinho que passava, mas depois o resto dos programas, aliás, até provavelmente em 2000, 2001, 2002, passava muito pouco rap assim na rádio, né? Sim. É um fenómeno relativamente recente em Portugal. Em Angola já não. Em Angola eu lembro-me que Angola sempre teve uma ligação muito estreita com o rap. Tu ouvias músicas... Eu lembro-me de uma vez ouvir Onyx na rádio, tipo assim. Estás a ver Onyx? I was like, serious? Como é que isso aconteceu? Estás a ver? Sem estar à procura de nada, de um programa específico, rádio escola, nada, a passar assim. E eu até pensava, fogo, estes irmãos enganaram. Estás a ver? Mas não, há uma ligação muito... Provavelmente alguém recebeu cartas... irritado. Sim, provavelmente. Então era mesmo o locutor que gostava muito. Sim. E eu alguém sempre. A dizer mal. Não, mas alguém a dizer. Eu liguei a rádio e estava a passar isto é a reclamar. Não sei, eu acho que eu tinha ideia que lá em Angola as pessoas sempre consumiram muito o que é estrangeiro, né? E ao mesmo tempo consumindo muito o que é nacional. Sem haver porque um desprimor pela cultura. Acho que as pessoas sempre casaram muito bem os dois mundos. Em Angola, senti isso, né? Há pessoas que dizem que não, muitos artistas reclamam a dizer que se consome mais o que é americano e brasileiro do que é nacional, mas eu, pelo menos da minha experiência lá, acho que se consome as duas coisas, há muito apoio. Mas então vem Queen Latifah, MC Lyte, mais que é? Bahama Dia, Jean Grey, estás a ver? Porque eu depois, quando comecei a conhecer o rap a fundo, deixou de fazer muito para mim, deixou de fazer sentido o rap com esse cunho mais comercial. Eu comecei a gostar principalmente daquelas rappers e daquelas MCs e daqueles MCs que ninguém conhecia, estás a ver? Tipo, quanto mais underground, quanto mais num circuito fechado. E não era, porque ninguém conhece, é por isso que eu gosto de vocês. É porque se ninguém conhecia, é porque eles tinham uma mensagem que a maior parte das pessoas, se calhar, não queria pensar sobre. E era isso que me interessava, era dissecar. Eu não gostava de aquela música fast food, sabes? Que é de consumo rápido. Estás aqui, claro que numa festa adoro, né? Não há nada melhor para dançar. Aquele né? Mas depois em casa, quando estás entregue aos teus pensamentos, o que tu queres pegar é tipo num verso, né? 16 barras, estás ali a dissecar. O que é que será que ele quis dizer com isto? Estás ali a pensar, né? E foram esses MCs que me despertaram mesmo para gostar da cultura hip hop. Tu há bocado estavas a falar de referências femininas e agora disseste esses MCs. E disseste o que é que ele está a dizer. Sim. Esses MCs, essas MCs. Okay. Porque eu, durante muito tempo, eu como estava-te a dizer há bocado, quando me integrei no grupo com as Backwards, fui pesquisando raparigas, né? Fui pesquisando para saber o que é que se fazia lá fora e para saber se me identificava. Mas, curiosamente, durante uma grande parte, mesmo estando com as Backwards e depois quando estava com a Hardcore Clique, acabava por ser mais com os homens que eu me identificava mais, como Master Ace, Pharaoh Monk, estás a ver, Big L. Eram o que eles diziam, Dead Prez. Eu consumi o álbum de Dead Prez... Não tens noção, eu ficava Let's Get Free, eu ficava maluca com aquilo. Houve uma altura que eu consumia mais, que eu praticamente não havia o que é que havia de fazer, até porque os lançamentos das MCs acabava por ser um bocado mais passado, estás a ver? Tipo, a Pani B lançava num ano, depois levava mais não sei quanto tempo para lançar uma mixtape. Então tu acabas por consumir mais o que eles lançam e acabas... Obviamente por te identificares, porque também há uma maior diversidade, né? Porque depois, com o agravante, que houve muitas raparigas que eu também gostava mesmo no circuito mais comercial. Olha, agora é uma questão mais recente, a Remy Ma. A Remy Ma é uma pessoa que eu tenho... Foi presa, não foi? Sim, esteve presa durante algum tempo. É uma pessoa que eu gosto bem da atitude dela, né? Gosto de algumas dicas que ela dá, mas, por exemplo, não me enche as medidas a nível de reivindicação social, por aí dizendo, estás a ver? Em termos tipo comunitários, ela... tem essa expressão para quem a segue, mas em termos de letras, do que eu sigo,
não se verifica, estás a ver? E então tu tens que ir buscar isso noutros sítios. Se isso é uma coisa que é importante para ti, vais buscar. Eu, por exemplo, aqui em Portugal, há muitos MCs que eu estou ali a dissecar e gosto do flow, mas depois a letra tipo, não me diz nada. Mas eu quero ir buscar uma coisa positiva ali, porque ele tem um grande flow, porque ele escolheu um bom beat, né? Porque ele tem uma boa presença em palco, que eu quando vou ao concerto dele adoro e divirto-me imenso, mas a letra não é aquela letra que eu vou chegar a casa e vou tipo, ouvir e matar-me toda, estás a ver? Da mesma maneira que há outros que têm uma grande letra, mas depois se calhar têm um flow um bocado boring. São poucos, né, que têm a felicidade de ter o pacote completo, mas existem, claro, felizmente. Quem em Portugal ou no mundo de Just Going, né? Onde tu quiseres. Onde eu quiser. Olha, eu vou-te buscar uma MC. Vou-te buscar uma MC angolana que é a Girinha. A Girinha é uma MC que eu acho que ela casa o flow com a atitude, com a coerência de quem a conhece, como ela vive, com o que ela diz nas letras dela, e ela tanto tem uma letra, entre aspas, mega party, de que ela está chilling com os brothers dela e com as sisters dela, como também tem a típica letra que tu vais chegar a casa e vais ficar a pensar, fogo, essa rapariga disse isso, olha, nunca tinha pensado sobre isso. Ela está a falar dessa maneira. Por exemplo, na questão do feminismo, ela tem uma música que eu não vou querer, que para mim, em português do que eu conheço, há poucas letras como aquelas. Há pouquíssimas, estás a ver? Seja no feminino, seja no masculino. No masculino ainda não vi muitos homens a terem letras muito feministas, né? Se é que já vi algum. Agora, se calhar até estou a ser injusta com alguém, mas não me estou a lembrar. E acho que ela faz esse casamento perfeitamente bem, sim. Ela tem mega flow, tem muita atitude e é deep, é muito profunda, é uma artista muito completa. Tu falaste dos grupos a que pertenceste, mas tu também fizeste coisas sozinha. Eu fiz sozinhas a nível de participações, porque lançar um EP ou um álbum eu nunca o fiz. Eu sinceramente sempre me vi como um elemento de um grupo. Eu sempre adorei trabalhar com elas. E a única pena que eu tenho... Mas tens coisas sozinha, mesmo músicas sozinha? Sim, para compilações, sim. Para trabalhos de... Olha, por exemplo, eu tenho um trabalho... que era da Lyrical Records, que era um PM, um MC que é angolano, que veio viver para cá e que juntou uma data de MCs e que fez um trabalho, fez a ideologia negra inclusive, e eu gravei uma música sozinha para esse trabalho, a convite dele. Mas a nível de me sentar e dizer, eu tenho bué de letras, mas nunca me sentei a pensar, olha, agora vou para o estúdio gravar um álbum. Nunca senti isso, porque eu sempre me vi como uma pessoa que pertencia a toda uma família, a uma comunidade, como queres dizer, e elemento disso. Eu vou-te ser sincero, eu não me imagino tipo sozinha, se calhar no estúdio imagino, mas em palco não me imagino, não sei se é insegurança ou se sinto que tenho que ter ali. Mas calhar também assistente social, não é? Sim, provavelmente. Não? Sim, mas eu sinto-me sempre bem a trabalhar com outros. E acredito piamente naquela história de que 4 cabeças, 3 cabeças pensam melhores do que uma. E nunca senti, mesmo quando os grupos acabaram e muita gente me disse, olha, agora vais a solo. E tive N pessoas a dizerem, olha, vem ter comigo, eu vou produzir o teu álbum e não sei o quê. E eu, se calhar até na altura, não fui sincera nem com as pessoas, nem para comigo. Porque eu dizia, tá bem. E pensava sobre isso, seria engraçado, mas não era aquilo. Eu identificava muito mais com o trabalho em grupo. E para mim, eu adorei trabalhar com as Backwards, adorei trabalhar com a Hardcore Click também. Foi um conjunto de raparigas não só da linha de Sintra, mas de outros sítios. Também tinha a Romana de Cascais, tinha muitas sisters, assim como trabalhar com a Jenny, que foi das Luigi, foi um duo, né? Que era nós acabamos por lançar um álbum finalmente, e eu gostei muito de trabalhar com elas. Acho que ganhei imenso como pessoa a trabalhar, aprendi imenso com elas. E depois o resto, a solo, realmente, mesmo quando estava a gravar esses trabalhos para compilações, eu pensava sempre, fogo, faltava aqui as minhas faltava aqui as minhas, não é bem a mesma coisa. Não, mas há muitas MCs e também muitos MCs que não fazem um trabalho continuado, desistem. Sim. É mais comum em MCs mulheres, não é? Sim. De nomes que não têm álbuns.
é giro ver a perspectiva de alguém que escolheu não fazer sozinha. Sim. Eu escolhi não fazer, mas agora tu tocaste num ponto crucial, porque há muitas outras raparigas que eu conheci, porque, por exemplo, em 2001, 2002, para não estar enganada com as datas, saiu uma mixtape com o cunho do DJ Crossfader, sim, Raparigas na Voz do Sol, que tinha muitas MCs e que também tinha raparigas que cantavam soul. E muitas delas, que eu sei, porque eu tive a felicidade de conhecer todas, muitas delas tinham mesmo vontade de continuar. E acabaram por não continuar, e não é só pela questão, porque há muita gente que diz, depois são mais e desistem. Não, é mesmo porque depois sentem-se desmotivadas, porque é aquela questão em que nós estamos a viver um momento em que se fala muito, já é de algum tempo, mas agora se calhar é mais experimente. Fala-se muito do hip-hop feminino e há muitas pessoas que chegam e dizem não existe hip-hop feminino, hip-hop é de todos. Ok, mas a partir do momento em que tu pretendes fazer o tal hip-hop de todos, atiram-te um bocado para o canto. E quando tu sais desse canto para tentar criar uma plataforma, quando te juntas às tuas sisters para ter uma mixtape feminina, para terem concertos aqui, por exemplo, aqui há que dizer que nós estamos no anfiteatro ao ar livre da Gulbenkian. Sim, da Gulbenkian, exatamente. Porque houve um projeto. Como é que é? Hip Hop Atom. Ok. Lembras-te? Sim. Mas há um festival todos os anos, não sei se eles ainda fazem, que é. Como é que é? Já não me lembro. Mas. Já não me lembro. Mas que mete também um bocadinho de rap e antes metia. Como é que ele se chama? Não é Novo Mundo, é assim uma coisa assim do género. Eu lembro que há uns anos, isto não tem quase nada a ver, assim uma compilação dos Novos do Mundo, e até foi o Branco do Buracação Sistema que compilou e tinha as primeiras coisas do DJ, primeiras coisas mais editadas para um público mais mainstream, do DJ Marfox. Eu acho que o Marfox é dos poucos que continua grande. Agora lembro que tinha hits. Não, mas isso que eu estou a dizer era mesmo também uma compilação, foi um CD. Que eu acho que deve ser desse isso é um projeto, eu acho que aquilo é um projeto maior. Como é que eu não me lembro como é que se chama? A minha memória anda horrível. Sim, a minha memória sempre foi uma coisa fixe. Sim. Não é Novos Mundos, Novo Futuro, qualquer coisa assim. Não, mas este aqui era de uma associação que é Diálogo e Ação. Que eles também têm bem projetos, por exemplo, tem um projeto de irem às prisões falarem com os reclusos. E estas meninas juntaram-se para fazer uma compilação e vieram atuar, por exemplo, aqui, deram um espetáculo aqui. E é nesse sentido que eu quero te dizer, quando há estes trabalhos, é porque normalmente não há oportunidade noutros. Claro. Porque depois as pessoas dizem, olha, vem cantar um refrão. Imagina, com a Jenny, a minha parceira, acontecia muito isso. As pessoas, ela tem uma voz fantástica, cantar soul, mas também é uma grande MC. E as pessoas, raramente, foram poucas as pessoas que a convidaram na qualidade de MC. Era sempre soul para embelezar refrões. E isso acontece muito. Se tu tens uma voz que dá para cantar soul ou R&B, as pessoas vão privilegiar tu em decorares refrões do propriamente chamarem para cantar para cantares tipo um verso, para rimares um verso. E então tu tens que arranjar os mecanismos que é para te safares e para teres trabalho. Só que depois quando tu fazes isso, lá estão elas com a cena de hip-hop feminina fazerem só uma coisa de gajas. Mas não, vocês, no fundo, é que nos puseram nesta situação. Porque estão sempre, não há uma maneira, e é hipócrita quem o fizer, não vir ter com uma rapariga e ter uma conversa com ela no sentido de uma rapariga, uma mulher, de perguntar o teu trabalho. É sempre a questão que vem sempre acima. Como é que te sentes como mulher no universo masculino? Porque let's be face it. Vamos aceitar as coisas como elas são. É um universo predominantemente masculino. Estás a dizer que eu te fiz essa pergunta? Não, estou falando de geral. Não, no caso tu não fizeste, né? Mas deves ter feito, porque isso acontece sempre. E porque é normal acontecer. E quando tu aceitas isso, tu estás a aceitar a ti também e estás a perceber que há todo um vasto de experiências da qual tu não estás a fazer parte, porque existe essa maioria, né? Da mesma maneira que há uns anos atrás, e isto agora até está a mudar, voltando à tua questão da diversidade, tipo, o hip-hop, a cultura hip-hop era só pretos. Era só pretos, né? Tipo, sempre daqui de quando apareceu, tipo, tenho quase certeza que não vi isso acontecer, mas houve muita gente que deve ter olhado para ele e dizer que white está aqui a fazer. Estás a ver? E é muito essa dinâmica. E até hoje há muito esse sentimento de que fogo...
A cultura é nossa, essencialmente, a gente é nossa, veio dos bairros sociais e agora quem está a fazer são os meninos brancos riquinhos de Cascais. Imagina, estou a dar um exemplo, né? E as pessoas sentem-se fogo, até isso estão-nos a tirar. Já nos tiraram rock, né? Yeah. E agora estão-nos a tirar isso também. Há muito essa questão. E se há essa percepção, por que tu não tens essa percepção com relação à luta das mulheres no hip-hop feminino, de se fazerem ouvir? Até porque, se formos ser sinceros, as temáticas são diferentes. Há muitas mulheres que falam do aborto, né? Não que não aconteça com os homens, mas há pouquíssimos homens a falarem dessa questão. E as mulheres que lá sentem mais necessidade disso, de falarem da sua perspectiva das relações amorosas, da sua perspectiva das relações sexuais. Há questões e a maneira como as questões são abordadas que têm género, sim. Então, por que nós achamos... Por que isso é uma coisa má? Né? Nós particularizarmos isso. Não ficava bem mais rico? Né? Do que estarmos a enxutar não, porque somos todos iguais. Esse bullshit é o maior bullshit que há. Estava a pensar, tu falaste da Queen Latifah. A Queen Latifah já não faz rap. Não, jazz agora. Ela faz canta. Jazz, sim. Porquê que será? Porque eu adoro como rapper, não gosto muito dela. A cantar standards. Eu não sei, eu vi uma entrevista dela há uns anos atrás, acho que há 4 ou 5 anos atrás, que ela tinha dito uma coisa que me faz assim um bocadinho de impressão. Ela disse que tinha crescido. Ok. Sim. Que há um bocado essa ideia, provavelmente, e até lá eles que já têm mais tempo de rap e de cultura hip hop, se calhar também sentem isso, de que o rap é para os miúdos, né? Que o rap é uma coisa juvenil, é uma moda, é uma coisa passageira. E se calhar a Queen Latifah, continuando a gostar e continuando a amar e a respeitar a cultura hip hop em todos os valores que lhe estão imbuídos, houve uma altura em que pensou, pá, o que muita gente pensa, que eu já vi muita gente também a dizer isso, olha, estou um bocado farta da negatividade que há à volta disso, né? E vou buscar uma coisa um bocado mais madura. E quando eu falo da negatividade já tem a ver um bocado com os bifes, tem a ver com os gangues, tem a ver... Olha, ainda agora há pouco tempo, ontem ou anteontem, mataram um rapaz com 20 anos, supostamente numa questão... qualquer coisa Temptation. Eu não sei se... Eu acho que ele... Eu não sei se aquilo é para dizer à espanhola ou à francesa. Não interessa, sim. Sim, ele foi acusado pela ex-namorada de violência doméstica. Mas de a espancar quando estava grávida e tentar violá-la com um garfo. Mas ela agora está também muito triste com a morte dele, não sei o quê. Ele era um miúdo, ele tinha 20 anos. Sim. E foi morto, não sei bem o contexto, mas provavelmente num contexto de gangues, não sei. Sim, supostamente o que eu li, eu vou te ser sincero, eu não o conhecia. Eu conheci o morto, né, já. Sim. E eu, o que eu li foi muito nesse sentido. E eu fiquei a pensar o que se calhar provavelmente a Queen Latifah, próxima dessas realidades, fica a pensar, isto é terrível, porque não tem nada a ver com a cultura hip hop. Tu vais ver que a fundo não tem a ver com a cultura hip hop, mas usam a cultura hip hop como bastião dessas coisas. E eu acho que uma pessoa como ela, provavelmente, que esteve sempre ali, até não são. Há pessoas que se fartam. Não é? Mas ela então, ela aparece, ela era daquele movimento Native Tongues, que era caracterizado precisamente por não ser, não ser o oposto disso. Sim, exatamente. Ela era dela Soul, outra qualquer coisa, etc. Era a clique dela, os Brand Nubian, etc. Os Jungle Brothers, eram os Jungle Brothers que eu queria dizer. Essa gente toda. É aí que ela aparece. E depois acho giro dizer que ela cresceu. Sim. Porque ela depois tornou-se atriz, não é? Ela é muito mais conhecida como atriz. Sim, como atriz neste momento. E sei lá, fazia comédias horríveis. Estás a falar como um fã desiludido. Zero crescidas, mas pronto, não interessa. Adiante, estou só... Não, mas isto que eu te estou a dizer também foi a percepção que eu fiquei, porque o que ela disse mesmo foi que ela tinha crescido. E o que eu ouço normalmente que vem por trás do crescer é isso, não é? Sim, é muito nesse sentido. Mas sei lá, também há rappers que envelhecem e continuam... Sim, claro, não é tipo... O Jay-Z lançou um álbum este fim de semana com a Beyoncé, não é? E ele tem quase 50 anos. E tem uma carreira que dura há mais de 20.
Mas depois aí também se põe a questão de que se calhar, agora voltando um bocado à questão da mulher, né? Sim. Da mulher enquanto papel, o apoio ao Jay-Z, ou o que o Jay-Z conseguiu buscar, provavelmente até foi diferente do que a Queen Latifah, as barreiras que uma rapariga... Claro que sim. Não, eu estou só a dizer que antes disso, não é muito comum sequer tu teres rappers que têm uma longevidade tão grande. Ele é um dos poucos exemplos. Outra pessoa que também foi para o cinema, ou para o cinema não, televisão, um bocadinho de cinema de vez em quando, acho eu. Não me lembro de nenhum filme em que ele aparece. O LL Cool J. Sim, o LL Cool J, sim. Ele foi para o cinema e a carreira dele para a televisão. Fogo. O que é que eu estou a dizer? Eu não me lembro de nenhum filme. Não, lembro de um outro filme com ele. Ele aparece para aí. Eu sei que ele aparece em séries, né? Que até tem aquela com Los Angeles. Sim. Eu acho que ele aparece tipo no... Não interessa, vou dizer mal. É qualquer de um tubarão, que eu lembro-me uma vez de um tubarão, que eu não lembro o Samuel Jackson também. Sim. É esse filme, que é tipo, não é Deep Blue Sea, é assim uma coisa do género. Pronto, é esse. Pronto, mas eu não me lembro mais de nenhum filme com ele, é só esse desse que eu me estou a lembrar. Mas sim, a ideia de um rapper que é relevante e grande durante quase toda a sua carreira é um bocado estranha e continua... Eu acho que o Hakim ainda lança discos. Sim, o Hakim. Ou pelo menos a última vez que vi ele lançava discos. Sim, não, mas agora... E havia todo um circuito dessas lendas do rap. Essas grandes referências. Grandes referências, mas que só tinham... Era uma coisa muito de nicho. Estou só a pensar... Sim, estás a falar a nível global. Que há poucos exemplos. Sejam coisa homens mais ou mulheres. ampla, exatamente. Sim. Estava só a sim, porque nisso. eu acho que depois chega a um ponto em que há pessoas que também enveredam por outras áreas num sentido também de desafio. E depois gostam do que estão a fazer, né? Eu acho que o LL Cool J, pelo menos, eu vi algo sobre isso. Eu li qualquer coisa por causa dessa série da Daniela Roy, que ele, no fundo, foi só para experimentar e gostou. E acabou por ficar lá, estás a ver? Mas que ele continua a ter mega paixão pela música dele. Só que se calhar já não tem tanto... Não sei... Tenho aqui indagar um bocado de tempo. A última vez que eu me lembro de uma música dele era com a Jennifer Lopez. Isto foi para aí há 13, já foi há muito tempo. Pois foi. Sim, então, já foi. Aquela parte do África Bambata. Sim. Era isso. Foi a última coisa que eu me lembro dele. Se calhar ainda faz, não sei. O Ice-T também se virou para a representação. Também virou-se, sim. Mas ainda faz música. Sim. E o Ice Cube também? Sim. Os dois Ice. O Ice Cube, os dois Ice. Mas também tens o Master Ace. O Master Ace está com quantos? O Master Ace, qual é a idade dele? Também tem muitos anos. E ele continua muito ativo. Ativo, sim. Mas sim, mas esse sempre foi mais nicho, não é? Sim, está no circuito mais... Estrelas, sim. O LL Cool J, aquilo nos anos 80, ele era super estrela. Sim. Mesmo. Sim. Tipo, aqueles... Pronto. Tiveram mais visibilidade. Estavas a falar de livros e ainda não mencionámos o facto já falamos de teres lançado um livro. Sim. Pois, o meu livro vem por causa do rap, né? Sim. Porque eu basicamente estava a escrever um verso, que era para uma música que eu idealizei com o Cholage e com o Lancelot, mas que eu não consegui parar de escrever, né? Okay, mas a música... Não, a música esquece, não aconteceu nada com a música. Aliás, eu acabei por nem escrever, eu desconstruí aquilo e já deixou de ser verso. Espera, mas eles estavam à espera da tua música? Não, eles não estavam. Eu pensei para mim. Porque olha, se tu me perguntares, porque como me lembrei, o Cholage... Já tinha pensado nele várias vezes. Ele também não foi assistente social, ele é sociólogo. Ele é sociólogo, sim. Ok, sociólogo. Sim, eu já trabalhei com ele por acaso na Rentela, na Associação sim, Capaz. Sim. Ele foi meu chefe. Ok. Mas o Cholage já tinha pensado nele várias vezes para N músicas e nunca tive coragem para ir falar com ele. E o Lancelot, eu não sei de onde é que veio a minha ideia de juntar os dois, né? Mas surgiu-me por algum motivo que está relacionado com essa questão do preto muito português. O Lancelot na vertente do angolano, que acaba por ser mais próxima do que eu, e o Cholage como um preto que nasceu cá, né? Mas tem ascendência cabo-verdiana. Então, portanto, acabam por ser histórias um pouco
um pouco não, diferente, Sim. bastante diferente, né? E eu quis pegar um bocado disso, só que depois eu escrevi tanto que já não havia espaço para uma música, né? Uma música supostamente são 3 minutos, 4. Deixa-me só perceber uma coisa. Sim. O Solar sabe disto? Não, ele agora sabe, né? Quando saiu o sabe. livro, ele soube. Ok. Mas Pronto. eu, na altura, é como eu estava a dizer, é daquelas coisas que eu escrevi, idealizei e depois não saiu do papel, nesse caso do computador. Não saiu do computador. E eu, na altura, mandei, eu disse, fogo, olha, eu queria tanto fazer isto uma música, mas este texto está-me a perseguir, para a minha irmã. E a minha irmã disse à Cleusa, ela disse, continua a escrever, deixa ver lá o que é que vem daí, estás a ver? E então quando dei por mim já tinha para aí 20 páginas. De 20 páginas mais 50, e eu continuo a escrever, e a minha irmã disse, olha, tenta mandar para uma editora, tenta ver o que é que vai sair daí. Foi assim que as coisas processaram, de uma coisa que era um verso de rap, eu desconstruí, fiz uma história, né, com uma personagem que era o Bujurra, e acabou por se tornar num livro. E eu, sinceramente, Rodrigo, posso dizer mesmo de coração, sem falsa modéstia, que eu durante muito tempo não acreditei. Eu peguei naquilo e disse, olha, vou tentar. Não é sempre garantido, né? Como se diz. Vou tentar, mas realmente não estava a ver quem é que ia pegar naquilo. O que foi para mim uma surpresa quando eu recebi a resposta da editora a dizer que eles estavam interessados em publicar o livro. E depois eu liguei logo para a minha irmã, para a minha mãe, contei a minha avó, né? Eu sei que é mega emocionada, ai, não acredito, não sei o que é a minha irmã. Só sei que não acreditava, eu sabia, né? Aquela coisa de irmã que dá sempre apoio. E as coisas acabaram por processar nesse sentido. E para mim acaba por ser um alívio, né? Porque eu, no fundo, eu sentia que tinha muita coisa para dizer sobre isso e ainda tenho, né? A vida dos pretos muito portugueses deste país é muito diversificada e, obviamente, 180 tal páginas é só uma parcela ínfima do que se pode contar sobre isso, né? Mas sinto que tinha algo a dizer sobre isso e que queria que ficasse, porque nunca, muito sinceramente, voltando à questão da literatura e voltando à questão dos estudos africanos, era uma coisa que para mim, então, e nós, né? E nós, vocês estão a falar do que aconteceu em 1808, depois saltam para 1975 e depois agora, hoje, em 2000, né? O que advém daí, o que é, em que posição que nós estamos? Nós que estamos aqui. Eu, no meu caso, nasci em Angola e durante muito tempo sempre senti imigrante. Mas tenho muitos amigos, né? Até tenho amigos que... tenho amigos que sentem essa dualidade de terem os pais que nasceram em África e eles terem nascido cá e estão constantemente a ser confrontados com pela cor de pele que têm, não serem de cá, estás a ver? E então eu sentia, porque era uma coisa que sempre me fez mais confusão a mim do que provavelmente alguns deles, não todos, calma, havia muitos que uma grande revolta por causa disso, né? Mas havia muitos que, não te chateias, não vais estar a discutir, né? Imagina estás num jantar e há sempre aquele que, mas és de onde? Mas porquê? Tu és de onde? Né? Às vezes dá vontade de dar aquela resposta, não, mas é só porque tipo, vocês estão assim escurinhos, né? Tipo, há sempre essa interação, as pessoas até nem se apercebem o que é que estão a dizer da violência dessa questão, né? Imagina a tua vida toda, 27 anos, 30 anos, a levares com essa questão sempre a ter que justificar. Eu já chegava num ponto que, porque tu respondes, meu? Manda-se vou passear. Se estás a explicar a história da tua vida, é grotesco mesmo, estás a ver? É buçal até. E eu senti, nessa altura, que queria fazer um bocadinho de justiça a essa realidade, que precisava-se de se falar disso. Que era uma coisa que eu não encontrava lado nenhum. Eu, com todo o respeito pelo trabalho dos investigadores, eu vi muita estatística, vi muitos números, muita presença dos estudantes descendentes, os afrodescendentes, mas depois não via nada a falar da vida das pessoas, né? E foi mesmo aquela coisa de... Por que eu tenho que esperar que os outros façam se eu estou a sentir esse chamamento, né? Por que eu não faço eu? Vou arriscar. E arrisquei, foi por isso mesmo. Deixa lá, honrar esta realidade. E tu escreveste sobre uma pessoa que é de origem cabo-verdiana? Sim, de origem cabo-verdiana. Um homem de origem cabo-verdiana com pais cabo-verdianos, sim, nascido cá. Porque isso, como estavas a dizer, é quase transversal a todas as pessoas que vêm, de alguma maneira, são afrodescendentes em Portugal.
serem de origem ser cabo-verdiana? Não. Desculpa. Agora fiquei confusa, desculpa. É transversal a todas as pessoas. Todas as pessoas africanas são cabo-verdianas. Sim. Não. Essa experiência do estarem constantemente a ser confrontados com o facto de serem diferentes, terem um tom de pele diferente, é transversal a todos vocês, porque tu também és uma pessoa afrodescendente a viver em Portugal, independentemente das diferenças que existem entre os vossos países. Sim. Isso é transversal, completamente transversal. Isso é uma sejam países completamente diferentes, como são. Isto seja Guiné-Bissau, seja Moçambique, seja Angola, seja Cabo Verde, toda a gente que nasceu cá, ou toda a gente que veio muito pequena, toda a gente tem um tempo considerável. Portugal passa por isso, né? E inclusive com várias nuances, como mas tu até nem tens um sotaque, né? Há essa questão. Se tens o sotaque é porque não és daqui, se não tens o sotaque, mas ao mesmo tempo também não podes ser daqui, né? Por causa da tua cor da pele. Se, mas andaste nesta escola, então nasceste cá. Há sempre essa surpresa, então és daqui. Porque não deverias ser, não era suposto ser. O que está implícito é muito isso. E eu acho que, de uma maneira geral, já quase todas as pessoas, não quero cair nessa questão da generalização, mas arrisco-me a dizer, porque eu não conheço todo mundo, né? Não vou dizer, mas arrisco-me a dizer que quase todas as pessoas, independentemente dos locais de onde venham e independentemente do seu background, classe social, o que for, já foram questionadas com relação a isso, né? E não contentes muitas das vezes as pessoas, quando tu respondes sou daqui, quando queres ser parte nas explicações, as pessoas ainda te perguntam, não, mas os teus pais? Qual é a origem dos teus pais? E depois a conversa fica por ali, que ainda é mais awkward, né? Porque poderia ser aquela curiosidade de pois, já ouvi também isto, porque as tuas feições, eu já ouvi muita gente a dizer-me isso, há muitas pessoas que pensam que eu sou cabo-verdiana, as tuas feições fizeram-me lembrar uma amiga que eu tinha no 3º ano e que era muito parecida contigo, e sustentar essa conversa no sentido, tu fazes-me lembrar alguém cabo-verdiano, mas não, a maior parte das vezes fica por ali, né? É só mesmo tipo aquele, olha, eu estou continuando aqui. Mas ao mesmo tempo não tens nenhuma vontade de dizer que és angolano ou que és de origem angolana, não tens um certo orgulho nisso? Não, eu dependo muito de como a conversa se encaminhar. Pronto, eu sei, sim, claro. Depende muito da abordagem. Não, eu estou só a imaginar um contexto em que alguém me perguntar, mas teus pais são de onde? Não ser assim tão mau. Mas agora que eu faço a pergunta, é que parece mesmo, sim, só mau. Sim, de uma maneira. E sei lá, de que maneira é que alguém te pode perguntar sobre a tua herança cultural sem estar a... Porque depende um bocado, vamos voltar à questão imagina, da intimidade. Tu não conheces a pessoa de lado nenhum. Claro. Né? E a pessoa, uma das primeiras abordagens que ela tem contigo, antes de saber qual mais nada, tens toda a razão. De onde trabalhas nem nada, é logo isso, estás a perceber? Isso é um grande choque, é logo entre tantas as coisas que tu me podias perguntar para me conhecer melhor, porque é que isto tem que ser... Percebes? E isto, o que eu te estou a dizer, gira à volta de toda a gente. Claro. Agora, se tu estás, imagina, como já me aconteceu, agora vou-te pôr as coisas um bocado nesse sentido que tu estás a dizer. Eu já tenho estado com uma pessoa 4 ou 5 vezes. Já temos jantado, temos amigos em comuns e nunca tem surgido essa conversa. E às tantas a pessoa dizer-me, mas tu és de onde? E eu, porquê? Né? Já, com aquela atitude, mas porquê? Eu não sei o quê. Não, porque eu sou branca e sou angolana. E o teu calão, as coisas que tu dizes, eu consigo, I can relate, eu consigo me identificar com isso. Então, aí já é um bocado diferente, estás a perceber? Porque o primeiro contacto, a primeira abordagem da pessoa não foi tão de choque e nem foi tanto, porque ela depois também explicou o que é que ela era, porque é que ela me estava a fazer essa pergunta, e não foi muito naquele sentido tipo do julgamento e de tu sentir que essa pessoa está a perguntar porque tu não és daqui. Não, mas eu estou a perguntar, imagina, alguém que não tem essa história em comum e está só genuinamente interessada na tua herança cultural, só porque tem
sei lá... Vai ser a primeira coisa em que vai estar interessada. Vai ser logo isso. Não sei. Eu gosto de ouvir experiências de vida, histórias de vida diferentes, e eu já sabia que tu nasceste em Angola e vieste para cá com 14 anos, portanto não foi preciso perguntar. Sim. Não é? Estava a pensar de que maneira é que uma pessoa, sei lá, relativamente bem intencionada poderia... Não, mas lá está. Eu digo relativamente porque comunicação pode ser sempre uma coisa que tem altos e baixos, e uma pessoa pode dizer coisas, pode estar bem intencionada e dizer as coisas de maneira errada. Por aí. Não, mas voltamos à questão de como a conversa surge, né? Porque mas se tu estiveres a falar... Aí tu puseste a coisa de uma pessoa que já tinhas conhecido 5 vezes e que tinha de facto A conversa foi chegando lá naturalmente, não é aquele choque logo de eu estou-te a conhecer e... mas tu não és daqui, né? E tu vieste de onde? E os teus pais, né? E às vezes há mesmo... Tu sentes um bocado no ar aquela de... Olha, até te vou dar o exemplo agora com o Mundial, né? Da questão de... Tens muitos pretos portugueses a apoiarem Portugal e mesmo assim, que é uma coisa que supostamente é da mais básica e que une massas, há pessoas a questionarem a credibilidade, né? Por exemplo, tens um William de Carvalho, de teres um Gelson Martins a jogarem pela seleção portuguesa, né? As pessoas ainda se questionam, tipo, eu ouvi coisas como essas, só podia ser, eu já ouvi isso, eu já li, aliás, não vi, mas já li isso, das pessoas dizerem do William, tinha que ser o preto, tinha que ser não sei o que, ele nem é daqui, ele vai para a terra dele. Eu não percebo nada de futebol, eu não gosto de nada de futebol. Sei que esses nomes existem, não estás a ver quem consigo são, associar a caras. Não. E pá, não sei, não faço ideia de onde é que vem, nem sequer. Sim, não estás familiarizado, mas não com isto tudo o que eu quero te dizer é que numa coisa tão básica que supostamente devíamos unir... Eu estava mais a explicar a minha cara, tipo, tu a falar e eu estava tipo... de Carvalho, já assim... Eu já ouvi, mas... Pá, não, se aparecesse agora aqui... Tu nem ias saber quem são. Acho que é possível que eu já tenha visto a cara deles, agora associar a cara ao nome... Sim. Um bocado complicado. Sim. Já viste a cara deles, de certeza? Eles já não iam bem. Não, eu consegui. Eu sei quem é o Éder. Sim, o Éder, e conheço a cara dele. Porque ele foi muito importante, não é? Sim. Opa, sei lá, quem são os outros. Nani, também deves conhecer a Nani, não? Não, mas não tenho certeza se eu te sabia dizer quem é o Nani. Mas repara, nem sequer sei que há um tipo que é o Rui Patrício. Sim, o guarda-redes. Aparecia aqui à frente, se calhar provavelmente porque eu sei que ele ia estar vestido de uma maneira diferente dos outros, se tivesse verdade. Ok. Então, eu nem vou perguntar o teu clube, porque eu já percebi que tu não ligas mesmo nada. Mas pronto, continua, desculpa, depois desta digressão sobre futebol. Estavas a falar sobre isso? A maneira de alguém tem de ser, não pode ser a primeira abordagem, não pode ser... Sim, porque numa coisa que supostamente até estás num sítio, agora dei-te o exemplo do futebol, né? Porque estás num sítio em que estamos todos a torcer pelo mesmo e surgir, por exemplo, essa pergunta e surgir essas acusações, sempre que imagina um jogador tipo preto falha e tu dizes, mas é ir para a tua terra, né? Tipo... ele está a representar a seleção portuguesa, né? E a primeira coisa que te vem à cabeça é dizer isto, é dizer uma coisa dessas. É extremamente agressivo, eu volto a dizer, é mesmo. Tipo, tu sentes sempre como a pessoa está tanto a dizer que tu não pertences a esse local. Tu não mereces estar ali, tu não fazes parte da crew, tu não fazes parte da trupe. E isso acontece N vezes. Olha, vou dar só um exemplo. Uma conversa que eu ouvi há tempos no comboio, na linha de Sintra, daqueles miúdos que às vezes entram no comboio sem pagar, sem ter passe e não sei o quê. O miúdo foi encontrado pelo revisor, não tinha passe, ou não tinha bilhete, não sei bem qual era o título dele, e a primeira coisa que o revisor perguntou-lhe foi: mas você vem de onde, né? Sai-lhe com essa. O miúdo, e a análise que eu faço é, ele já deve estar tão traumatizado com essa pergunta, você vem de onde, que a primeira resposta dele foi: eu nasci aqui. Tipo, o senhor revisor até estava-lhe a perguntar em que estação é que ele entrou. Estás a ver? Mas isto é tão... Está tão na cabeça, tão enraizado. Tu estás sempre habituado a levar com esta questão, essa interrogação sempre, de que tu não és daqui, que tu já respondes automaticamente e super... Isto é gravíssimo a nível de comunicação também, né? E na forma como as pessoas interagem umas com as outras. Porque eu, muitas das vezes, posso ver
comigo, a retrair-me, a dar-me com uma pessoa que até pode ser uma pessoa fantástica, porque o nosso primeiro contacto foi logo nesse sentido. Que é dizer logo isso, estás a ver? E depois tu vês como é que a conversa vai, né? Porque a pessoa diz-te isso e depois a seguir diz, estou-te a perguntar isso, mas não leves a mal, né? Porque eu até tenho amigos pretos, imagina, né? Eu não sou racista, só estou a dizer isto porque... Então toda essa justificação, toda a sustentação dessa conversa põe-te num lugar em que tu sentes que a relação com essa pessoa se calhar já não vai ser transparente. E até pode não ser isso, até pode do tempo passar e tu tornaste uma grande amiga dessa pessoa, mas durante algum tempo vai-te deixar um bocado ali. Se tu tiveres uma consciência minimamente, desse orgulho que tu estavas a dizer, de autoestima, de uma autoestima de te sentires bem contigo mesmo e não fores uma pessoa, porque depois também há aquele pessoal que é assim um bocado complexado e que quer praticamente não existir o mínimo, né? Tipo, não quer passar entre os pingos da chuva. Mas tu estiveres bem contigo mesmo, tu vais te querer afastar, obviamente, dessa pessoa. Não vais querer fazer parte do universo dela. Porque ela, a partir do momento em que vai falar contigo nesses termos, tu sentes que ela já te está a catalogar. Então é um bocadinho complicado, né? Só para acabar de uma forma um bocadinho menos pesada. Pois, a realidade é pesada. Já falámos de livros e de rap. Tu gostas de filmes e coisas do género? Sim, eu gosto muito de filmes. Eu, por acaso, gosto mais de ler, vou ser sincera. E depois até tenho aquele problema de leio, vejo o filme e fico bem desiludida. Né? Normal. De uma maneira geral. Também já tive surpresas, né? Mas não me lembro de nenhuma agora. Mas sei que sim, que já tive. Mas eu gosto mais para já, porque o livro é muito mais rico, tem muito mais detalhes e o facto de tu viajas na imaginação, tu imaginas muito como é que vai ser a história, como é que é o personagem, e depois no filme se calhar não tem nada a ver com a tua imaginação e tu ficas um bocado a sentir-te defraudada, né? Mas tu é que criaste essa expectativa. Mas pronto. Eu gosto de filmes, mas gosto, lá está, um pouco a par da música, gosto mais daqueles filmes que me façam pensar e filmes que me arranquem gargalhadas, que me ponham a rir, né? Do que propriamente filmes de terror. Não gosto muito de filmes de terror, não gosto muito de filmes de pancadaria também. Tipo, acho que é um desperdício estar a pagar para sentir medo ou para ver tipo irmãos aí a sangrar, estás a ver? Tipo, esse tipo de violência não me assiste minimamente. Gosto mesmo daqueles filmes que são imprevisíveis. Não é aquele filme que já fala, já sei o que é que vai acontecer aí no fim. E gosto de filmes que também por trás tenham uma mensagem. Mas o que é especificamente? Tenha uma mensagem? O que é que tenha? Olha, pronto, vou-te dar o exemplo do Diamantes de Sangue, né? Acho que aquilo no fim não, ao longo do filme todo, são grandes alfinetadas, tanto para os países do Ocidente como para os países africanos, sobre o que é que importa realmente o valor da vida humana, por assim dizer. É um filme que eu tendo em conta que conheço minimamente a realidade, identifico-me bastante. Que é triste, voltamos às coisas pesadas, mas que eu acho que é importante relatar esses factos. Olha, a par do Hotel Ruanda, né? Também há outros filmes como o Matching Point, sabes? Match Point. Também gosto imenso. Gosto da maneira como o filme se desenrola e da forma como a história é inesperada. Gosto desse tipo de filmes assim, que tipo que passam uma mensagem, que têm uma história, seja verídico ou não, mas que também sejam imprevisíveis, minimamente. E os para rir, estavas a dizer? Para rir, olha, para rir eu rio bem facilmente, né? Eu rio de qualquer coisa. Às vezes até desenhos animados. Eu há bocado... Qual é o problema de desenhos animados? Sim, não é problema nenhum, mas é que há pessoas que... Não, eu gosto muito da tua cara, Rodrigo, tipo, eu gosto bem de desenhos animados, né? Não, estou a dizer isso no gosto de desvalorizar assim... Sim, estou a perceber o que estás a dizer. Não, mas o que eu quero dizer com isso é, às vezes até desenhos animados, porque de uma maneira geral, quando tu vais ao cinema, vais com grupos de amigos. É isso que eu quero explicar. E eles, como eu não quero pagar para ter medo ou ação, há pessoas que dizem, mas isso vemos em casa, imagina. Há um bocado dessa cena. Se não vens com crianças, vais ver em casa. Mas não é... É arte pura, né? Nunca desvalorizando. Mas é mesmo nesse sentido. Eu farto-me de rir com desenhos animados e gosto de ir ao cinema. Mas mais especificamente... Queres que eu diga? Eu bocado estava a dizer que a Queen Latifah fazia comédias horríveis, mas eu gosto do Girls Trip, que é com ela e com a Jada Pinkett Smith e a... Quem é a terceira? Queen Latifah, Jada Pinkett Smith... Gostas do qual? Desculpa. Girls Trip. Sim, senhora. Sim, mas eu não me lembro também do nome, nem me lembrava agora do check. Pronto. Sim. E esse tipo de comédias, apesar de estar mal
sei lá, nota-se que o estúdio não queria dar dinheiro. Isto é com mulheres negras, vai ser o mais barato, assim, interesse, sim, de investir. Os créditos, os gráficos, muito manhoso. Manhoso, nota-se que ninguém quis investir naquilo e vão lá para não sei onde fazer isto, para Nova Orleans fazer este filme. Um bocadinho triste. Sim. Quem é que é a quarta? Eu agora estás a falar disso, eu só consigo me lembrar de um filme com a Queen Latifah, lembras-te, o Set It Off? Também com a Jada Pinkett. Ok. Com a Smith. Nunca vi. viste? Ei, tens que ver esse filme. Okay. Sim, mas pronto, tem partes para rir, mas não é comédia. Sim. Mas sim, também é com elas as duas. Já. Ok. Gargalhadas, não te lembro Gargalhadas, espera aí, gargalhadas. Deixa eu ver o último filme que eu gargalhei. Deixa eu ver. Olha, eu gosto muito da comédia parva do estilo dos irmãos... Wayans? Exatamente. Ok. Daquele tipo de parvoíce eu acho bem piada. Okay. O Scary Movie, rio. Acho que depois também começaram a exagerar bem, mas ria muito com esse tipo de comédia também. Acho muito engraçado. E mais... Mas eu agora não me consigo lembrar do último filme que eu vi para rir, por acaso. Não é preciso. Qual foi o último? O que te vem à cabeça. Para fecharmos numa maneira mais... numa de rir. Pá, olha, eu ainda não vi, mas estou para ir ver um filme com uma atriz inglesa que é Amy... que supostamente é uma comédia que é sobre o peso e a autoestima. Amy Estreou agora há pouco tempo, sim. É americana, não é inglesa? Sim. É inglesa? Não, então pronto, ganhei na confusão. Já estou a fazer assim. Sim. Ela era inglesa, mas eu acho que. Então, já sei porque é que eu estou a fazer confusão. Okay. Porque eu vi uma comédia que ela fez um sketch que ela fez com um sotaque british fantástico. Se calhar. Estás a ver? E eu meti na cabeça que ela era inglesa. O programa de sketches dela é muito melhor do que esse filme. Do que esse filme. Já viste o filme então? Sim. Pronto, já. É um filme que me foi recomendado por umas amigas e é um filme que eu quero ir ver agora. Então, pronto. Sim, que eu espero que ri muito com esse filme. Eu só dizer que prefiro o programa de sketches dela, o Inside Amy Schumer. Não, o filme. Bom, olha, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Thank you.